Google Meet, tá? Comprei aí... Agora essa chamada está sendo gravada, o negócio falou aqui. Então, comprei um sistema pelo Google Meet, que eu vou fazendo a aula, ministrando a aula, e ele vai gravando automaticamente. Depois de algumas horas, as aulas já vai estar disponível. Aí que eu vou fazer? Vou disponibilizar para vocês um link e também vou postar no YouTube. Para aqueles que tiverem dificuldade de assistir pelo Drive, assista pelo YouTube. Então vai ter duas opções aí, tá? Para não ter falha. Gente, tem uma boa notícia para vocês. Eu vou esperar para falar. Esperar mais gente, né? Que assim eu falo de uma vez só. Alguém se recorda aí qual página que a gente parou? Aqui, organização, direção de SUS. Foi aqui. Bom, confirmando aqui, tudo gravando. Então vamos lá. Oficialmente, meu muito bom dia a todos, alunos, amigos, queridos, aqui do Grupo VIP do curso de Legislação Específica do SUS. Gente, essa semana tive várias notícias boas, né, relacionado a alunos, tanto da área da saúde como outras áreas. A gente tem alguns alunos aí da área da saúde sendo aprovados em concursos aqui no estado, né? Também tive alunos aprovados aí em concursos fora do estado na área de tribunais, na área de segurança pública. Isso deixa a gente muito animado e contente, porque a gente entende que a missão está sendo cumprida. Gente, se tem uma coisa que deixa o professor preocupado, é se a mensagem está chegando aí do outro lado de forma que vocês realmente estão entendendo, né? Então, essa é a nossa maior preocupação. Então, vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, nesse tópico, da organização, direção e gestão do SUS. Nós vamos hoje caminhar, desculpa, um pouco mais rápido, para a gente poder aí dar conta do conteúdo. Mas, se tiver dúvida, a gente para, a gente esgota. Se tiver que ter aula extra, a gente vai ter. Não é problema. O problema é sair da aula com dúvida. Isso não pode acontecer. Vamos lá, gente. A organização e a direção do gestão do SUS está no artigos 8º até o 14b, tá? E os serviços, esses serviços aí, saúde, executados pelo SUS, se for ele diretamente ou com participação complementar da iniciativa privada, a gente já sabe que nós estamos dizendo aqui que a saúde é dever do Estado de Direito de todos, porém, nós podemos ter a participação privada na saúde, como, por exemplo, os hospitais privados aí, ou as ONGs, né? Quando o Estado precisar fazer alguma parceria, ele vai buscar o quê? Preferencialmente as Santa Casas de Misericórdia, tá? Serão organizados de forma regionalizada. Então, aqui, como a gente está falando de organização, direção e gestão, a pergunta é, como é organizado o SUS? Ele é organizado de forma centralizada? Não, ele é de forma descentralizada em cada esfera de governo, com direção única. Ou seja no estado, no município, na União, nós vamos ter um representante, uma pessoa que vai responder. E no município, Secretaria Municipal, no estado, Secretaria Estadual, e na União, né, nós temos aí o Ministério da Saúde. Serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada. O que quer dizer isso? De forma regionalizada, nós temos aí município, estado e a União, de forma hierarquizada, é onde nós entramos o quê? Essa organização, ela tem que acontecer de maneira que, tanto nos municípios, no estado, na União, nós temos uma regionalização. Essa regionalização, nós vamos ver mais abaixo, é relacionado à organização
para o atendimento das baixas, médias e alta complexidade, dentro de uma região, seja ela uma micro ou macro região. A direção do SUS é única de acordo com o inciso 1 da Constituição e exercida em cada esfera do governo. Então, assim, se a prova trouxer para você que a direção do SUS é única, tá certo isso? Tá, mas não é só isso. Ela é única, porém, em cada esfera do governo. Então, atente-se a isso. Naquela linha cronológica nossa, de 88 para trás, de 88 para frente, 88 para trás é centralizado na União, 88 para frente, descentralizado. No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, no Estado, Distrito Federal, pelas secretarias. Aí nós temos um quadrinho aqui para poder fixar. Direção do SUS. União, Ministério da Saúde, Estados, ou DF, SES, município, Secretaria Municipais. É que o professor já falou tantos aqui que eu nem preciso olhar o mapa mental. E eu não decorei, tá, gente? Eu não precisei ficar lendo para decorar. Eu fui automaticamente estudando, lendo, e hoje eu já sei, já falo naturalmente. E é isso que acontece com quem faz a leitura. Vou aproveitar aqui e perguntar para quem está aqui agora. Essa semana, como foi a semana de vocês relacionado à revisão da matéria? Conseguiram seguir o cronograma de estudo? Olharam o cronograma que eu passei? Pode ser sincero, gente. Não se preocupe. Deu, não deu, não deu. Estou me programando para amanhã. Ótimo. Já é uma meta. Essa Dani, semana foi pesada. imagine, Inês. E você, Dani? Fui eu que falei. Ah, foi você? Aham. Achei que era Inês. Não. Bom, então vamos lá. Beleza, então. Eu não consegui. A Ana falando. Isso aí, Ana. Não conseguiu, mas ainda há tempo. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Olha lá o cronograma. São poucos artigos. Se organiza aí para fazer essa leitura de lei seca, tá bom? Os municípios, então. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto em ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Pessoal, no âmbito dos municípios, é claro que a saúde nós acabamos de falar que é regionalizada. Mas quando a lei diz que os municípios podem constituir consórcios, ela está dizendo o quê? Que alguns municípios limítrofes, guardem essa palavra, limítrofes, eles podem se unir para compor um consórcio. Qual é o benefício disso? Uma melhor gerência, uma melhor gestão dos subsídios para poder ser investido na saúde. Pensa comigo. Terenos, Corguinho, Cidrolândia, que são regiões limítrofes aqui de Campo Grande, estão sozinhos, por exemplo, e tem uma renda, tem um subsídio pequeno para a saúde, se eles se unirem, será que fica melhor a gestão desse dinheiro? Com certeza. E detalhe, essa fusão aí da criação do consórcio, ela vai ter que continuar com a mesma filosofia. Uma direção única. Eles se unem, tem todo um processo para que isso aconteça, porém, vai ter que ter uma direção única para esse consórcio. Quer ver o texto, o que ele diz? Constituir consórcio para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, beleza? E os respectivos atos constitutivos disporão sobre subservância em nível municipal. O SUS poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas. Vamos falar aí da regionalização, hierarquização e rede de serviços. Muito importante esse assunto,
cai em todas as provas, é fatal. Isso aqui vai cair, tá? Olha só, eu tenho alimentado vocês durante a semana de materiais complementares. Estou preparando mais uma bateria de exercícios, tá? Minha filha, que me auxilia aqui, está fazendo. Então, aproveite, pessoal, aproveite ao máximo. E eu vou pedir um favor para vocês também, que estão assistindo e quem vai assistir depois. Pessoal, você está investindo aqui um valor para assistir, para ter aulas exclusivas, para ter um atendimento exclusivo. O concurso público é você concorrendo com o coleguinha, tá? Então, aqui no grupo, nós temos aí 16, 17, 20 coleguinhas concorrendo. Se você começar a compartilhar o material com Deus e todo mundo, você, além de diminuir as suas chances, ainda você não está honrando o trabalho do prof, porque você está mandando para a pessoa aí de forma aleatória. Então, galerinha, vou falar para você. Se você quer ajudar o prof, quer ser justo com você, se alguém te pedir o material, fala, cara, não tem como eu compartilhar. Entra no curso, tá bom? Dá tempo ainda. Detalhe, pessoal, olha só, a gente coloca o vídeo, as aulas no Drive e coloca no YouTube. Tudo isso gera tempo e custo. Tudo para vocês. Tá bom, meus queridos? Valdir acaba de entrar aqui. Seja bem-vindo à aula. Vamos lá, então. Vamos falar, então, daquele assunto que despenca em todas as provas. Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Vou aproveitar para dizer, dei uma Enzo, olhada no desculpa. concurso... Oi, Desculpa atrapalhar aí, é pode que eu falar. entrei no computador do meu esposo. Esse Valdir sou eu, tá? Eu entrei no computador dele, apareceu ele aqui. Ah, tá bom, é porque tá logado no nome dele, fica tranquila. Tá. Então, assim, da regionalização e a hierarquização é um conteúdo que despenca em todas as provas, tá? O SUS deve procurar o atendimento de sua necessidade, de sua saúde, prioritariamente nas APS. Ou seja, portas abertas, é o início de tudo. Inclusive hoje, eu vou acabar a aula 10 e pouquinho e vou sair daqui de casa correndo para o médico. Vou lá no oftalmo, né? Só que eu vou no oftalmologista pelo SUS? Não. Eu vou no oftalmo da rede privada. Por quê? Porque a Constituição prevê que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Só que a Constituição também, ela prevê a livre iniciativa. Então, qualquer um que queira investir, criar um hospital, uma clínica, pode, tá bom? Uma perguntinha aproveitando. Se um sheik árabe, lá dos Emirados Árabes, resolve investir aqui no Brasil, derramar dinheiro aqui para construir hospitais, ele pode? Pode, Ana? Ana disse que pode. E aí, gente, o que vocês acham? Eu lembro dessa aula, eu creio que pode, mas tem algumas regras, né? Isso. Gente, lembre uma coisa. Estamos estudando leis. Toda lei ela tem a regra, tá? Mas tem exceções, tem requisitos. Então, quando você for responder, fique atento. Pode, desde que. Pode, mas. Fique atento a essa dica. Nós vamos chegar lá. Anota aí. Então tá. No caso, esse nível de atenção não consiga resolver seu problema de saúde, deve ser atendido na média ou na alta complexidade. O que ele quer dizer? Fui lá na unidade básica de saúde. Não conseguiu resolver, o que o SUS vai fazer? Vai te mandar para a média ou até mesmo para alta complexidade. Fique tranquilo, porque é dever do Estado fornecer médico, atendimento terapêutico
inclusive farmacêutico. Percebe que as nossas aulas nós vamos caminhando e fazendo revisões? Fica a dica para quem está ligado. O encaminhamento desses usuários para níveis de maior complexidade é chamado do quê? Referência. Questão de prova. O encaminhamento do SUS para níveis de maior complexidade é chamado de referência. Quando o estado de saúde dos usuários atendidos na média e na alta complexidade melhora, o que acontece? Ele vai continuar sendo atendido lá no hospital de alta complexidade? O que acontece? Vocês que trabalham na saúde aí. Respondem para nós aí. Começou na baixa, teve que ir para alta, só que aí ele melhorou, deu tudo certo. O que acontece com essa pessoa? Continua lá sendo atendido nos retornos pela alta complexidade ou volta lá para baixa, para média? Não entendi, Ana. Sim, o que? Ele volta, ele continua na alta sendo atendido? Pensando em regionalização e hierarquização, será que faz sentido o paciente continuar sendo atendido lá na alta complexidade, se ele já mudou de nível, ele já retornou a um nível que agora ele não necessita mais de alta complexidade? Não, é ambulatorial, né? Já volta para o ambulatorial. Isso, ele retorna, tá? Ele retorna. Depois que você vê tudo certinho com ele retorna, tá? Lá para baixa complexidade, para média, porque assim, tem outras pessoas precisando da alta complexidade. Então não faz sentido ele continuar lá, dentro do assunto de hierarquização, tá bom? O que o texto diz? Ele diz o quê? Que após a melhora, eles devem ser encaminhados para o Serviço de Saúde, APS, especializado nas equipes de estratégia de saúde da família. Então é isso que acontece. Olha aqui o mapinha, ó. Atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Temos um mapa aqui, ó, divisão das regiões de saúde lá da Bahia. Dando um exemplo aqui, como é dividido as regiões de saúde. Vou abrir um parênteses. Olha só. Quando nós falamos em regiões de saúde, nós temos que pensar que as regiões de saúde, elas podem sair das fronteiras do estado. Ou seja, será que eu posso ter regiões de saúde entre São Paulo, estado de São Paulo e estado de Mato Grosso do Sul? O que vocês acham? Sim. Sim. Ótimo, maravilha, maravilha, maravilha. Olha, esse tipo de pergunta derruba um monte de gente. Por quê? Só quem estuda sabe que pode haver parcerias entre estados e muitos não sabem. Acham que, por exemplo, o paciente está em Três Lagoas, ele tem que vir para Campo Grande só. Não, 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 não. Se Três Lagoas tiver um acordo com Castilho, Andradina, Araçatuba, ele pode ir para a região de saúde de lá, porque o SUS é nacional. O SUS é nacional. Então, a regionalização da saúde pode extrapolar fronteiras. Lembrando que não é simplesmente extrapolar. Existem regras, existem meios para que isso aconteça. E aqui a gente vai falar sobre isso. O princípio da regionalização está intimamente ligado ao da hierarquização. Olha só, o que o mapinha mental diz? Hierarquização. Ela necessita de atender os usuários em níveis de complexidade crescente, baixa, média e alta. Então, o que você tem que lembrar de hierarquização? Baixa, média e alta complexidade. Hierarquização, baixa, média e alta complexidade. O que é que você deve lembrar de regionalização? Deixa eu ver aqui que horas são, vai ser 9 horas já. Uma hora boa. O que é que você deve lembrar sobre regionalização? Relacionada à organização dos serviços de saúde por localização geográfica, de modo que todos esses níveis de assistência sejam disponíveis ao usuário. Mesmo, olha aqui a resposta.
Tá, olha aqui, ó, grifa aí, ó. Olha aí, ó. Grifa aí. Mesmo que em municípios ou estados diferentes, tá? Aí, após aqui, temos um mapinha da macro-região da Bahia, que exemplifica. Por que da Bahia? Porque esse material do nosso professor Rômulo, e ele é da Bahia. E nós temos muitos professores top na Bahia, tá? Um abraço para o professor Rômulo, professora Andréia, são tops. Então, esse material é disponível para quem quiser acessar. O único cuidado é que ele tem que ser atualizado e a gente coloca e tira algumas coisas, tá bom? Mas a referência é professor Home, para que a gente não tenha problemas com ninguém. Ana, obrigado, Ana. Obrigado. Eu me esforço bastante, tá? Vamos lá, então. Depois que a gente viu aqui esse mapa mental, depois vocês dão uma olhada com calma. Olha lá, foram criadas comissões interestaduais de âmbito nacional. Lembra que eu falei, para que aconteça essas parcerias, exigem requisitos. Foram criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinada ao Conselho Nacional de Saúde. Então vamos lá. Em âmbito nacional, nós temos o Conselho Nacional de Saúde. Nos estados, nós temos alguma comissão, algum conselho? Temos ou não temos? Sim. Sim. Tudo que nós temos em âmbito federal, nós temos em âmbito nacional, estadual e municipal. Não tem dificuldade de responder perguntas relacionadas a isso. Tudo que falarmos em organização de saúde, lembra-se que ela é descentralizada. Gestão única em cada esfera. Se eu tenho um conselho nacional, eu tenho que ter um conselho ou uma comissão estadual e um municipal. É uma escadinha. Se eu tenho um ministro da saúde, lá em âmbito nacional, eu tenho o secretário estadual de saúde em nível estadual. Se eu tenho estadual, eu tenho o secretário municipal de saúde. Então vamos lá. Essas comissões intersetoriais de âmbito nacional, ela é subordinada ao Conselho Nacional, integrada pelos ministérios e pelos órgãos competentes. Essas comissões têm a finalidade do quê? Articular políticas e programas de interesse para a saúde. Ou seja, toda vez que tiver lá aquele calendário da conferência, nós temos como referência a 8ª conferência, nós vamos ter o quê? Discussões. E essas comissões aqui levam para a Conferência Nacional as discussões intersetoriais também. Vamos lá. A articulação das políticas de programas a cargo das comissões abrangerá, em especial, quais atividades? Olha lá o mapinha. Alimentação e nutrição. Por quê? Porque é saúde. Lembra quando o SUS foi criado? Quais eram os objetivos? Lembra aquela parte toda lá? Alimentação, nutrição, saneamento e meio ambiente. Só vai repetir. Essas comissões têm que discutir aquilo que é competência do SUS. Recursos humanos, ciência e tecnologia, saúde do trabalhador. Gente, quando um laboratório começa a pesquisar um medicamento, né? Esse medicamento ainda não foi aprovado e esse medicamento não passou por testes. Será que o órgão, o SUS, se intromete nesse laboratório aí? Quando eu falo se intromete, será que é obrigação do SUS participar nesse desenvolvimento de medicamentos? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E quando o aluno responde assim com certeza, merece tomar até uma Heineken hoje. É hoje, depois da aula. Rapaz. Ontem eu saí do meu serviço, né? Eu trabalho de dia. Aí ontem eu não tinha aula à noite. Eu dou aula à noite na segunda e na terça, né? Presencial. Não, segunda eu tenho uma turma do TJ online,
Na terça eu tenho uma turma do TJ presencial. Aí no sábado eu tenho com vocês. Segunda, terça. Na quarta eu tenho uma consultoria à noite. Aí na quinta-feira eu saí do trabalho, passei numa conveniência. Eu tenho um copinho Stanley, igual esse aqui, ó. Falando nisso, gente, no final do curso eu vou sortear um copo desse aqui para vocês, tá? Aí sim, hein? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Olha que maravilha. Esse copo, você pode tomar água, pode colocar a latinha, ou ainda pode colocar uma long neck, colocar no suporte, ó. Ó que chique. Ó, esse é Pode ser chique. seu. É meu já. Então vamos lá. No final do curso nós vamos sortear ele. E sabe aonde vai ser esse sorteio? Lá no nosso espaço presencial do aulão de véspera. Sabe aonde? Avenida Mato Grosso. Quase chegando na rotatória lá embaixo, chama CPJUR, tá? Então vai ser lá a aula presencial, a aula de véspera. Não falei para vocês que eu ia fazer presencial? Consegui o espaço. Tá tudo certo lá. Bora lá então. Aí lá eu vou sortear esse copo para vocês. Então, beleza então, gente. Essas comissões são subordinadas a quem? Claro, né, gente? Por mais que ela não tenha, por mais que os estados e municípios sejam independentes, quando diz subordinação, é porque ele tem que informar. Essa subordinação é de informar ao Conselho Nacional de Saúde. Se houver uma pergunta falando que os conselhos estaduais, as comissões, as decisões delas dependem do Conselho Nacional, não. Ela é subordinada porque ela deve informações. Tudo que acontece, eu devo remeter ao Conselho Nacional. Comissões permanentes de integração, serviço de saúde, instituição de ensino profissional e superior. Essas comissões permanentes, elas que auxiliam aí sobre questões relacionadas a novos cursos de saúde, qualidade dos cursos. Vocês não têm ideia como é que é complicado para uma instituição conseguir autorização para fazer um curso, por exemplo, de técnico de enfermagem. Vou dar um exemplo aqui de uma escola aqui de Campo Grande, que vocês devem conhecer, Escola Padrão. Escola Padrão, ela é referência aqui, e ela, para conseguir essa autorização, tem que passar por vários procedimentos. E essas comissões aqui, elas participam para que essas instituições aconteçam. Elas têm a finalidade de propor prioridades, métodos, estratégias para a formação e a educação continuada. Professor. Então, quer dizer, então, que até nisso o SUS tem participação em questão de análise da formação continuada, tudo. Tem. O SUS está aí, gente. Tá? E aqui vai falando aqui, ó. Em âmbito nacional, funciona a comissão tripartite. Se você puder anotar, grifar, para depois estudar sozinho, para relembrar, vai ser ótimo. Quem quiser anotar aí, ó, anota. Vai cair na sua prova uma questão sobre comissões intergestores. Por quê? Porque cai de toda a prova. Ainda mais uma prova como da Funsal. Vai cair. O que são, então, comissões intergestores tripartite, integrada paritariamente por representantes de quem? Do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, que é o CONAS, e representantes do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Gente, vocês precisam guardar essa informação. Você precisa guardar. Precisa. Por quê? Vai cair na sua prova. Então, assim, por favor, dê uma atenção a isso aqui. Porque, abaixo, em cada estado da federação, funciona uma comissão intergestores, bipartite. Então, meus queridos, prestem bem atenção. Prestem bem atenção.
nós temos comissões tripartite, que é a participação no Conselho Nacional dos Conselhos estaduais e conselhos municipais. Gente, olha só. Aí me perguntaram um dia assim, professor, mas nessa comissão interpartite, aonde tem representante do Ministério da Saúde, representante do secretário de Saúde, representante nacional das secretarias municipais. Nossa, mas é muita gente, porque nós temos muitos municípios. Vocês prestaram atenção aqui? É um representante. Então, assim, não vai um representante de cada município. Nacionalmente, ele vai representar todos os municípios. No âmbito estadual, ele vai representar os 27 municípios. Entenderam? Então, é assim que vai funcionar. As comissões tripartite é a participação do Ministério da Saúde, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais e Conselho de Saúde das Secretarias Municipais. Em cada estado da federação, tem uma comissão intergestores, bipartite. E essa comissão é composta por quem? Por representante da Secretaria Estadual e representante da Secretaria Municipal. Gente, chega a ser tão simples que você, assim, ó, não precisa fazer nem muita leitura. Se você usar aquele princípio que eu falei da escadinha, se tem no âmbito estadual, se tem no âmbito nacional, vai ter no âmbito estadual e no âmbito municipal. Então, se eu falo em bi, é 2 estados e municípios. Se eu falo em tri, é 3. Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde, Secretarias Nacionais de Saúde. Vocês entenderam isso aqui? Sim? Maravilha. Então vamos lá. Porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para vocês. Eu estou tentando fazer o mais didático possível, tá bom? Essas comissões, elas foram instituídas quando? Lá em 90, né, gente? Porque foi quando foi criada a lei 8.080 de 90 e a 8.142. A lei 8.142, não se preocupem, ela é pequenininha. A 8.080 que é grande. Então, a gente vai investir mais tempo nela. Porque a 8.142, ela fala de uma organização relacionada a repasse de recursos. Então, fique tranquilo. 80% da sua prova é evolução histórica e lei 8.080. Alguém já prestou atenção nisso? Sim ou não? Alguém já tinha prestado atenção? Alguém que já prestou concurso aí já percebeu que a maioria das questões sobre evolução histórica, lei 8.080, e depois o restinho é da 8.142? No silêncio. Alguém vai dizer aí? No silêncio eu vou dizer que eu vou reagir aqui são sim. Então vamos lá. Olha lá. Lá no artigo 14 da lei 8.080, ele fala o seguinte: sobre a atuação das comissões bipartite e tripartite. Qual que é esse objetivo dessas comissões? Ó, em negrito, palavra-chave. Atenção. 1, decidir. 2, definir. 3, fixar. Isso aqui é o quê? Verbo. Então, decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros administrativos, compartilhada do SUS. 2, definir diretrizes no âmbito nacional e intermunicipal. 3, fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referências e contra-referências. Ou seja, gente, tudo relacionado à melhoria sobre a saúde. Temos um mapinha aqui, ó, entidades representativas do SUS.
CONAS. Olha só, atenção. Algumas bancas cobram essas siglas, que vem a ser o CONAS, o CONASEMES e o COSEMES. CONAS representa a Secretaria Estadual de Saúde, de 26 estados. CONASEMES representa todas as secretarias municipais de saúde do Brasil. COSEMES representa as secretarias municipais de saúde no âmbito de cada estado. Agora, pessoal, competências e atribuições do SUS. Artigo 15 até lá o 19, tá? Competências e atribuições desses entes federativos no SUS estão descritas lá no 15 a 19. E deve ser estudada de forma temática. Por quê? Comparando entre esses entes. Olha um exemplo aí, ó. Qual é a competência de cada ente em relação à vigilância sanitária, alimentação, saneamento e a gestão do SUS? Aí o professor diz o seguinte, ó. A gente precisa entender o quê? Pois decorar é uma missão inviável. Por isso você precisa entender. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Uma abordagem direta, direto ao ponto, tá bom? Decorar não é o caminho. Então, vamos lá. E tem que ler. Sem ler, é impossível. Porque você precisa alimentar o HD. Tem um advogado, hoje ele é advogado, ele é baiano. Eu sigo ele no Instagram, no TikTok. Ele fala assim, ó. Cuida aí, doutor. Ele quer dizer assim, ó, presta atenção. Cuida aí. É no coco e no relógio. O que ele está querendo dizer? Que na questão de defesa pessoal, legítima defesa, você deve acertar no coco, que é a cabeça, e no relógio, que é o coração. Então, brincadeiras à parte, gente, o HD aqui, ó, é o coco, tá? Tá dentro do coco aqui, ó. Que a minha cabeça, por exemplo, se você pegar um coco desse sem coco seco, sem ser o coco verde, você colocar aqui, ó, faz até um chapéuzinho aqui pra minha cabeça. Tá certinho, ó. Parece um coco. Vamos lá então, pessoal. Para as competências, as atribuições. Definição das instâncias e dos mecanismos de controle, administração dos recursos orçamentários, acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e condições ambientais. Pessoal, essa administração de recursos orçamentários é um dos assuntos, quando a banca ela quer complicar a vida dos alunos, ela pega aqui. Por quê, pessoal? Lembre você, a saúde ela é descentralizada e regionalizada. Então, para cada município receber repasses relacionados à saúde, precisa ter um levantamento, um acompanhamento e a divulgação do número da população daquele município. Para quê? Para poder gerir os recursos. Olha que interessante. Quando você vai votar, o seu título de eleitor ele está inscrito, por exemplo, no município de Campo Grande, ou no município de Corguinho, ou Terenos, ou Cidrolândia. Então, pessoal, se nós temos 100 mil habitantes lá em Cidrolândia, teríamos que ter 100 mil habitantes, porém nós temos lá 70 mil títulos de eleitor. Vamos comparar. 100 mil habitantes, 100 mil registros da carteirinha do SUS naquele município. Ou seja, as comissões, as secretarias, elas vão trabalhar para ter recurso para atender esses 100 mil. Quando você vai votar, os partidos, o candidato, o próprio TRE, quando ele levanta lá que no município tem 70 mil títulos de eleitor, teria que ter 70 mil pessoas votando. Porém,
pode ter pessoas doentes, pode ter pessoas viajando, mas teria que ter 70 mil pessoas votantes. Então, é esse parâmetro que eles fazem. Se eu tenho 100 mil habitantes, eu tenho que ter 100 mil carteirinhas registradas naquele município. Se eu tenho 100 mil habitantes, 70 mil títulos de eleitor, eu acredito que 70 mil pessoas vão votar. Entenderam essa comparação? Sim? Não? Talvez? Entendeu aí, Inês? Ana. Gente, a Mayara está assistindo a aula? Mayara, se você tiver aí, se manifeste. Manifeste, Mayara. Sim, professor, eu estou entendendo. Tá, quem falou foi a Inês. Inês. Maravilha, Inês. Legal. Não fique com dúvida. Então, Desculpa, pode falar. qual foi a pergunta mesmo? Não entendi. Qual foi a pergunta? Eu perguntei o seguinte: o pensamento, o raciocínio foi que nós estamos falando sobre competências e atribuição do SUS. Aí, lá na lei, diz o seguinte: deixa eu ver o inciso aqui. Nós estávamos falando aqui, ó, de elaboração. Cadê aqui o inciso? Definição de instâncias, administração dos. Aqui. De administração dos recursos orçamentários destinados em cada ano da saúde, acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população, produtos alimentares, organização e coordenação, elaborar normas técnicas estabelecidas padrão de qualidade, elaboração de técnicas, participação e formação de políticas, elaboração de atuação periódica e elaboração da proposta orçamentária do SUS. Aí eu estava falando o seguinte: cada município tem um número de habitantes. Para que a saúde funcione, precisa dessas comissões, acompanhamento e levantamento do número de cidadãos dessa cidade, para que possa ter o recurso necessário. Eu dei o exemplo do quê? De quem vota no município X, que tenha lá 100 mil votantes. O TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, ele espera que nós tenhamos ali 70 mil votantes. Então, ele vai se preparar para atender 70 mil votantes. Por isso que existe a lei para gerir os orçamentos e divulgar as informações atualizadas. Esse foi o pensamento. Aí eu perguntei, vocês estão entendendo o porquê que é importante a lei divulgar os números e ter um levantamento para que possa funcionar a saúde? Foi isso que eu te falei. Entendi. Beleza. Política de insumos, equipamentos e hemoderivados. Tá? Olha lá. União, artigo 16. Ela tem lá a seguinte questão: formular, avaliar, elaborar normas e participar da execução. Os estados: suplementar, formular e executar. E o município: executar. Nós estamos falando aqui numa política nacional relacionado à questão dos insumos e equipamentos. Lembra que eu falei que o SUS é um órgão nacional, descentralizado, direção única em cada esfera de governo. Porém, a ideia é que o equipamento que tenha numa unidade de atendimento lá na Bahia, tenha em São Paulo, no Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Essa gestão, essa política, ela é feita pela União. No artigo 16 fala isso. Formular, avaliar e elaborar normas. E ainda, participar da execução da política nacional, da produção de insumos, equipamentos, em articulação com os demais órgãos. Normatizar e coordenar nacionalmente. Qual será o papel do Estado nessa política nacional de insumos? Lá no artigo 17 fala: em caráter suplementar. O que quer dizer? Alguém sabe dizer o que é em caráter suplementar?
podem chutar, podem falar, podem me xingar. Professor, Oi. em caráter complementar, que seria das iniciativas privadas, e o caráter suplementar, eu acho que seria de suprir, assim, se tivesse uma necessidade. E aí entraria. Bateu na trave. Ah, Porque nós estamos falando o seguinte, ó, relacionado a uma política nacional de equipamentos e insumos. sim. Aí nós vamos pegar lá, em âmbito nacional, qual é a obrigação da União? Em caráter estadual, qual será a obrigação? E em caráter municipal, qual será a obrigação? Relacionado a uma política nacional de insumos e equipamentos. Mas a Edilene bateu na trave. Professor, quando Ah, fala de município, ele fica com a parte de execução, né? sim, porque ele está na ponta da lança. Sim, a parte federal fica a parte das políticas, nas normativas ali, e pode ser que eles tenham, assim, ajudar em caráter suplementar, uma necessidade assim, eu vejo assim, porque a parte de execução fica mais para o município mesmo. Bateu na trave de novo. Bateu na trave, bateu na trave, bateu na trave. Tá quase lá. Tá, se fosse uma prova discursiva, eu daria aí um 8,5. Mas como a prova é de marca X, só vai valer a resposta correta. Mas bateu na trave. Olha só. Muitas vezes nós sabemos o conteúdo, mas todos nós, inclusive eu, nós temos uma dificuldade na interpretação. Nós não fomos criados, nós não fomos educados adequadamente na escola primária, na escola ali, ensino fundamental, eu ia falar ensino, porque é colegial. Puta merda, velho, a gente velho pra caramba, hein? Nossa, colegial, meu irmão. Putz, só a Dani que acho que é velha igual eu, hein? Pelo amor de Deus. É velha, Dani? Como assim? Eu tenho 20 aninhos. Mais 20. 20 aninhos. É Mais ruim, 20. é ruim. A Laura deve estar batendo uns 45, 50, eu acho que ela deve ter. Ela não tá aqui mesmo, tô nem aí, vou falar. Ah, mas eu vou passar isso para ela, hein? Faz isso não, ela me mata. Tô brincando, Laura. A Laura eu acho que deve ter uns 25. A Dani é um pouquinho mais velha, deve ter uns 30. Gente, mas Professor, brincadeira. Ah, nós vamos comemorar nossa aprovação no nosso aniversário de 40. bora, 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 bora. Tô junto. Gente, olha só. Vamos raciocinar, então? Vamos fazer um raciocínio lógico. Política nacional. Eu quero que uma pessoa fale para mim assim, ó. O que vem a ser uma política nacional? Pode falar. O que é a política nacional? Esquece saúde, esquece tudo. Quando você vê a palavra política nacional, fala aí. Quando você está lendo um texto, diz ali, política de insumos, equipamentos e hemoderivados. Aí, Onde é, pode falar. onde é debatido os problemas de toda a nação, né? Também, isso mesmo. Beleza. Aí eu falo assim, ó. Se eu tenho uma política nacional que é debatido problemas e decisões para serem executadas em todo o país. Beleza. Mas você não pode esquecer que a saúde é descentralizada em cada esfera de governo, com direção e gestão única. Beleza. Tá bom. Aí eu decido lá em âmbito nacional. Aí eu digo assim, ó. O estado de Mato Grosso do Sul, você, estado de Mato Grosso do Sul, tem a seguinte obrigação.
formular, executar, acompanhar e avaliar essa política nacional de insumo. E em caráter suplementar, você pode criar algo em interesse estadual. O que isso está querendo dizer? Vai lá, Edilene, você que bateu na trave aí, explicou quase certinho. E vocês sabem, eu estou fazendo isso que é para vocês raciocinarem. Porque eu sei que Professor, você... Oi. não, eu fiquei pensando aqui. Eu me vejo assim, que é um diálogo, né? E o senhor falou, a esfera federal comunica com o estado e com o município. Quando fala igual o senhor falou, fiscalização ficou por parte do estado. A parte de execução do município. Então, não vou usar essa palavra se precisar, seria como se fosse uma causa, algo adicional, pode ser acrescentado, adicional da esfera federal. Seria essa suplementação. Certo. Aí eu tenho que apresentar alguma coisa que teria a contrapartida para aquilo acontecer. Seria isso? Também. Então, agora que vocês falaram, eu vou explicar assim, ó, de forma simples. Quando vocês ouvirem falar em política nacional de equipamentos e insumos, vocês vão pensar o seguinte: lá no âmbito nacional, eles vão formular algumas regras. Depois vocês vão pegar a Lei 8.080 e vão ler artigo 16, 17 e 18. Na hora que acabar a aula, já lê 16, 17 e 18. Toda vez que você falar em SUS, toda vez que você imaginar em SUS, pensa que ele é em nível nacional. Que o equipamento que tem no hospital regional tem que ter no hospital na Bahia. Beleza. Existe uma política nacional de formulação de regras. Aí o artigo 17 diz o seguinte, que o Estado tem que seguir tudo isso que for decidido em âmbito nacional, mas de forma suplementar, ou seja, naquilo que faltar, naquilo que não foi dito lá na lei nacional, mas que é preciso comprar, implementar dentro do Estado, ele tem obrigação de fazer. Se aqui no estado de Mato Grosso do Sul precisa de um microscópio para olhar a bundinha do mosquito Aedes aegypti, porque aqui tem muita dengue, e na política nacional não fala nada sobre isso, o que o Estado faz? O que ele faz? Se vira, compra, porque a lei diz, em caráter suplementar, o Estado vai formular, executar e avaliar políticas de insumo. Ou seja, horrível. Seguinte, tem a política nacional aí que você deve seguir. Mas, Riedel, o Riedel e secretário estadual de saúde, se você precisar de alguma coisa aí que é específico do Mato Grosso do Sul, compra aí esse equipamento. Executa aí. Acompanha aí. Avalia aí. Combinado? O Riedel fala. Combinado. O secretário estadual de saúde, você entendeu? É porque aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem que comprar esse microscópio que só ele que vê a bundinha do mosquito. Então, lá em São Paulo não precisa. Então, nós vamos ter que comprar aqui. Porque nós temos uma direção única e independente. Beleza. Vamos para o município no artigo 18. No artigo 18, ele diz o seguinte: executar no âmbito municipal a política de insumos e equipamentos para a saúde. E gerir o quê? Laboratórios públicos de saúde. Agora você vai entender que no município ele tem que executar e gerir os laboratórios. Se você entendeu isso, ok. Só que vamos piorar um pouquinho. Professor, Oi.
eu achei assim, duas palavrinhas legais assim no artigo 16, fala assim, que em circunstância especial, aí eu uso outra palavra assim, inusitadas à saúde, que possam escapar do controle da direção do Estado. Aí que entra a execução da União, das ações. Exatamente. Então você conseguiu entender, né, que a União cria Sim. algumas regras ali, formula, o Estado segue, mas ele também pode fazer de maneira suplementar. Uhum. Suplementar, gente, é a mesma coisa que complementar. De maneira suplementar ou complementar no âmbito estadual. Aí vem para o município, ele tem que executar. Mas a prova, ela pode piorar. Ela pode dizer assim, ó, no estado de Mato Grosso do Sul, o município de Campo Grande, em caráter suplementar, conforme a Lei 8.080, tem a obrigação de suplementar, formular e executar e acompanhar e avaliar políticas de insumo? Sim ou não? Sim, porque o senhor usou a palavra complementar, né? Suplementar. Vou fazer a pergunta novamente. Aí vocês vão olhar no quadrinho aqui e vão analisar. Pergunta de prova. Se você acertar essa pergunta, você será aprovada. Aí você vai ler assim: no estado de Mato Grosso do Sul, no município de Terenos, o município deve, conforme a Lei 8.080, suplementar, formular, executar e acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde? Sim ou não? Antes de responder, olhe o quadro. Professor, aí já não colocou de caráter suplementar, já falou total, jogou, centralizou totalmente. Vou perguntar de novo. O secretário de saúde, o secretário municipal de saúde, em dúvidas relacionado à política de insumos e equipamentos, procura orientação relacionado à política nacional de saúde, de insumos e equipamentos. O secretário tem a seguinte dúvida: o município, conforme a Lei 8.080, no artigo 17, o município tem, em caráter suplementar, a obrigação de formular, executar e acompanhar e avaliar política de insumos? Sim ou não? É... Esse professor fala assim, que ele tem a função de acompanhar, controlar e avaliar, sim, redes de hierarquizadas do Sistema Único do SUS. Gente, a prova, ela quer fazer o que com vocês? Ela quer confundir. E o que eu estou fazendo com vocês é confundir. O que eu peguei? Eu peguei, perguntei se o município, se é obrigação do município fazer o que o artigo 17 diz, que é a obrigação do Estado. Vocês estão olhando para o quadrinho aí? Eu perguntei se o município tem obrigação de fazer o que está escrito no artigo 17, gente. É simples assim. Eu só misturei. E é isso que a banca vai fazer. Ela vai perguntar se o município, conforme o artigo 17 da Lei 8.080, ele tem em caráter suplementar de formular e executar e acompanhar e avaliar. O município é o contrário. Ele tem obrigação de executar e gerir. Entenderam agora? Quem entendeu, explica para mim o que eu falei. Vamos lá. Pode falar. Porque vocês não podem sair daqui com dúvida.
Nós temos aqui questões em âmbito nacional, estadual e municipal. Cada um tem uma função, conforme o artigo 16, 17 e 18. Se a prova misturar, você não pode errar. E é simples, gente. Em âmbito nacional, ele formula. Em âmbito estadual, ele executa. E se precisar formular alguma norma de interesse estadual, ele pode em caráter suplementar. No âmbito municipal, ele tem a obrigação de executar essa política e de gerir laboratórios públicos de saúde. Professor, agora eu consegui entender. Explica aí. Então, professor, agora eu olhei com calma, porque eu ficava abrindo os Desiste de artigos falar. aqui pelo Google, e aí parece que mistura. O seu quadrinho tá bem explicativo mesmo. Por isso que o quadrinho ele serve para isso, para ir direto ao ponto. Aham, bem direto ao ponto. Porque quando você abre a lei, fica muita coisa, dá um bug na cabeça mesmo. Aham. Então Mas vai lá. lembrando das outras aulas e o que o senhor colocou no quadrinho, vou falar de forma simples. Isso. A União fica com toda a parte de execução das políticas nacionais. Quando fala políticas nacionais, professor, eu já venho em questão de leis, na minha cabeça, tá? Quando fala do Estado, né? O Estado, como o senhor falou, de forma suplementar, se precisar, na formulação e na execução, e na avaliação, né? Fica mais com essa parte de coordenar. Eu entendi assim. E o município fica com toda a parte de executar, que é pôr a mão na massa, né, professor? E gerir, igual ele colocou aqui, alguns laboratórios de hemoderivados, porque o Estado também entra essa parte de hemoderivados. Só que mais na parte de coordenar e o município de gerir. Certo. Melhorou demais o seu raciocínio. Só precisa entender que quando nós estamos estudando, a gente vai fatiando fatias. Então, você falou assim, ó, você começou sua frase falando assim, quando eu penso em política nacional, eu pensei em leis de forma geral. Tá, não está errado o seu pensamento, mas neste momento, nós estamos falando em política de insumos, equipamentos e hemoderivados. Sim, Só professor. isso. É que eu penso assim que Professor, só a União pode fazer isso, não é só a União. Então, quando fala nessa parte de políticas, eu vou na União. Então, ó, o 16 fala que a União ela tem a obrigação de formular. Aí o 17 fala assim, ó, o Estado, em caráter suplementar ou complementar, ele faz o quê? Ele executa e acompanha. Então, a União, lá no 16, diz que ela formula. Só que o Estado pode formular também em caráter complementar, em interesse do Estado, tá? Não é competência exclusiva da União. No caso do Estado, A seria no competência caso. ela é concorrente entre a União e os Estados. Professor, Ah, no caso de uma necessidade do Estado, seria, vamos supor assim, um caso de uma necessidade grande, vamos supor assim, vamos ter que formular alguma política relacionada a alguma epidemia, necessita de alguma coisa. eu dei o exemplo de comprar o microscópio para analisar a bundinha do Oi. mosquito. Sim, Então, é algo de interesse do Estado. Então, já que é o Estado de Mato Grosso do Sul que tem que comprar, então ele pode criar uma lei dizendo que no Estado de Mato Grosso do Sul ele vai ter que comprar um microscópio para todos os municípios. Entendeu? Entendi, professor, entendi. E aí o município, ele só se lasca. Ele não vai formular nada, ele não vai formular de forma complementar, nem suplementar, ele só vai fazer. Só fazer. Faz. Faz. Só que a prova pode colocar que o município
ele, em forma suplementar, pode formular e executar e acompanhar. Tá certo isso? Tá errado. Porque o artigo está falando que o município ele vai executar, ele não vai formular nada. Conseguiram pegar o X da questão? Sim, professor. Maiara, Meu Dani, auditor. Inês. Sim, professor, entendi. Tá, não fique com vergonha, não fique com medo de falar, porque o momento é esse, tá? Olha um quadrinho aqui, ó. Compete a direção municipal, gerir os laboratórios, setinha para baixo. Direção estadual, gerir sistemas públicos de alta complexidade, coordenar a rede estadual nas unidades que permaneçam em sua organização. Participação complementar da iniciativa privada. Só um segundinho que eu vou pegar uma água, que até agora eu falei mais de uma hora sem tomar água. Espera um segundo. Eu voltei. Prontinho, voltei. Vocês estão aí comigo? Então, vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, ó. Tenho esse Superman. Tenho o Snoopy. Snoopy não, o Charlie Brown. Tenho a namoradinha dele aqui, ó, a Bravinha. O que mais que eu tenho aqui? Ah, não poderia faltar ele, né? O Snoopy. Sou fã de miniaturas, gente. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Dani, Maiara? Tudo? Maiara, fala pouquinho, né, Maiara? Fala um oi para nós aí. Bom, vamos lá. Meninas, então, 9h40, vamos correr. Nosso tempo é limitado. Participação complementar da iniciativa privada. Nós já falamos isso aqui. Agora, nesse momento aqui, é a questão da participação da iniciativa privada. Tá? Iniciativa privada é fora do SUS. Tá? Fora do SUS. Vamos ver. União. Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e o serviço privado contratado de assistência à saúde. Gente, eu sei que esse assunto aqui, ó, talvez gere muita dúvida, mas vamos lá. Nós temos o SUS, que é responsável por organização da saúde. Nós temos a rede privada, Unimed, o CADRE, por exemplo, Santa Marina. E aí o seguinte, na União, no Estado,
e no município, existe aí a participação complementar de cada um. Vamos ver como é que funciona. No âmbito da União, qual que é a moral da história aí? Elaborar o quê? Normas para regular as relações entre SUS e o serviço privado. Ou seja, se você ler o artigo 16, ele vai falar que a União, é competência da União, elaborar o quê? Normas para fazer parcerias com a rede privada de saúde. No artigo 17, apesar de não estar expresso no artigo 17, ou seja, se você for ler no artigo 17, não vai estar escrito de maneira explícita. Os estados podem exercer as mesmas funções dos municípios em relação à participação complementar da iniciativa privada. Resumindo, na hora de fazer parceria com a iniciativa privada, tanto Estado como município pode utilizar das mesmas regras. Artigo 18. Observado o disposto no artigo 26, o município pode celebrar contratos, convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde e ainda controlar e avaliar sua execução, controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. Aí vem a perguntinha de prova. O município X, ele tem competência, conforme a Lei 8.080 determina, de criar parcerias com rede privada de saúde? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Oi, professor, não entendi a pergunta, desculpa. Vamos lá. Pergunta de prova. Conforme o artigo 18 da Lei 8.080. Assinale a alternativa correta. Os municípios, eles podem criar contratos, convênios com entidades prestadoras de serviço privados da saúde? É só ler o artigo 18 aqui, ó, no quadrinho. Lê O aí. professor tá falando que sim, né? Que no artigo 26 dessa lei fala que celebrar, porque contratos e convênios é normal, professor, de qualquer serviço utiliza-se por meio de contratos e convênios. Aí Aham. coloca assim, com entidades prestadoras de serviços privados, sim, de caráter complementar, que a gente sabe. Isso. Então, De é isso aí. saúde, e controlar e avaliar. O município vai controlar essa empresa, porque ela vai ter que se adequar ao SUS. Quando eu Né? fizer uma pergunta, se você olhar para o quadrinho aqui, ó, você já acha a resposta. Então, olha que perguntinha fácil. Pergunta de número 2. Conforme Lei 8.080, assinale a alternativa correta. Aí tem lá várias alternativas, A, B, C, aí a letra D. Está escrito assim. Conforme a lei, conforme o artigo 18 da Lei 8.080, os municípios podem celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde? A Ana Sim. disse sim. Resposta certa. Maravilha. Tudo tranquilo. Acertou. Vamos embora para a próxima. É isso aí, gente. É isso daí, é isso daí, é isso daí. Vocês são demais. Vamos falar um pouco aqui, ó. Vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Artigo ainda 16, 17 e 18. Principais competências dos entes federativos do SUS, referente à vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Percebe que a gente está estudando sempre o que diz a União, como tem que ser nos estados e nos municípios? Nós matamos de uma vez só tudo
como a saúde é descentralizada, nós estudamos de forma fatiada os entes para você aprender de uma vez só. E assim rende muito mais. Então, lá no artigo 16, relacionado à vigilância sanitária, epidemiológica, ele diz o seguinte: o que é competência da União relacionado a isso? Definir e coordenar os sistemas de rede integrada de assistência, rede de laboratório, vigilância epidemiológica, sanitária, coordenar e participar da execução. No 17, ele fala já do Estado. Qual é a competência do Estado relacionada à vigilância epidemiológica? Coordenar em caráter complementar, executar. Vocês acompanharam comigo aqui, ó, a União, definir e coordenar sistemas de rede integrada, tal. Aí eu vou para o Estado. Semana. Vai ser dia 21/4. Isso, vai ser dia 21/4, Dani. É a prova, Dani? Que é 21/4? Ops, acho que eu passei a informação errada aqui. Precisei dar uma saidinha, mas estou na aula. É 21/4, professor. Um feriadão, hein? Tiradentes. Desculpa deixar o áudio ligado. Desligando. Não, imagina. 21/4. Então, semana que vem nós vamos entrar em março. Nós vamos ter aí 4, 5, 6, 7 encontros para poder falar da 8.142, o decreto e o Estatuto do Servidor Público. Vai passar rápido. Vamos lá. Prestem atenção, fiquem atentas e depois assistam a aula novamente, pegue seu caderno, faça anotações para você ir dormir lembrando a minha voz, acordar lembrando a minha voz, no dia da prova você lembrar a minha voz, gritando no seu ouvido ali. Ó, dia da prova. Você vai assim, ó. Vai estar sentada lá, vai estar assim na prova. Chinelinho de dedo para colocar o pé no chão. Para esfriar, para fazer a oxigenação do cérebro, né? Para aquelas que são mega ultra frientas, se for na UCDB a sua prova, leve uma blusinha, porque o ar-condicionado pega nas suas costas ficam geladas, a ponto que você começa a perder a concentração, tá? Então vale super a pena levar uma blusinha na bolsa, alguma coisa do tipo, amarrado assim, na cintura. Algumas escolas pode ser que tenha ar-condicionado, outras não. E as que tem costuma ser gelado pra caramba, tá? Vamos lá. Dia da prova. Aí o examinador vai perguntar assim, ó. Relacionado à vigilância sanitária e epidemiológica e saúde do trabalhador, assinale a alternativa correta. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão olhar o quadro. Conforme a Lei 8.080, que organiza o SUS, nos seus artigos 16, 17 e 18, assinale a alternativa correta. É competência em caráter complementar que os municípios... Olha só, vou repetir novamente. Pergunta de prova. Relacionada à Lei 8.080, assinale a alternativa correta. Os municípios, em caráter complementar, ele tem atribuição de executar ações e serviços em caráter de vigilância sanitária e epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, saúde, e ainda acompanhar e avaliar, divulgar indicadores. A Ana disse, não. Se você olhar o quadrinho, você vai entender que a União define e coordena. Os estados, em caráter complementar ou suplementar, podem fazer a mesma coisa. E aí o município, que está na ponta da lança, só executa. Se você for uma pessoa que está raciocinando rápido,
você vai entender que não precisa ficar perdendo muito tempo com a leitura. O município só executa. Ele não vai fazer nada em caráter complementar ou suplementar. Só o Estado que vai fazer. Entenderam? Sim. Sim. Isso é técnica de prova, isso é raciocínio lógico para você acertar. Porque o final do curso não é fazer você sair daqui especialista na Lei 8.080, e sim você acertar a resposta, tá? Saúde do trabalhador, depois você vai dar uma lida aqui. Vamos seguindo para frente. Beleza. Vou falar um pouco do meio ambiente. Olha só, ainda continuamos falando sobre competências da União, dos estados e do município, tá? Quando chega relacionado ao meio ambiente, você vai pensar numa coisa. O meio ambiente, assim como a saúde, é obrigação de todos, tanto da União, dos estados e do município. A União, ela formula, ela participa políticas nacionais. O Estado participa junto ali com os órgãos de controle para controlar os agravos do meio ambiente. E o município, ele colabora com a fiscalização. Então, quando falarmos em meio ambiente, o município, ele vai colaborar na fiscalização. Tá? Porque, gente, o município é a pura bucha. É ele que se ferra sempre. É ele que se ferra sempre. Porque está na ponta da lança. Então, uma dica. Leia com atenção o 16, 17 e 18, que ele vai falar de atribuições principais da União, atribuições de forma complementar ou suplementar dos estados e a participação do município. E você vai perceber que o município sempre é aquele que executa, fiscaliza, e o estado é aquele que sempre faz a mesma coisa que a União em caráter complementar. Pronto, deu. Para a sua prova é isso, não precisa muita coisa. Não precisa. Financiamento da saúde. Antes de eu falar isso aqui, eu quero fazer uma dinâmica aqui. Nós temos aqui a Ana, nós temos a Dani, nós temos a Edilene. Eu quero aqui, eu vou ter que chamar uma, porque eu sei que se eu pedir para alguém falar, vocês não vão se manifestar. Então eu vou pedir para que a... Deixa eu ver. Edilene, faça assim um resumo para nós, sintetizado, enxuto, rapidamente, sobre evolução histórica, Constituição Federal e até aqui na Lei 8.080. Como se fosse escrever. Você vai falar assim, professor, o SUS começou assim, ó, lá na colonização, os portugueses chegaram no Brasil, aí aconteceu assim, 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 até que chegamos em 88, aí nasceu o SUS, tá. Vamos ver se você consegue fazer uma linha cronológica. Bem simples, pode falar, bem à vontade. Vamos ver como é que está o raciocínio lógico da Edilene. O professor, sobre o SUS primeiro, o histórico, a história? Ó, você vai pegar desde a chegada do navio negreiro, do navio dos colonizadores lá em Porto Seguro, até a Lei 8.080. Até a criação da Lei 8.080. Você vai acabar a sua explicação falando assim, a Lei 8.080 nasceu para regulamentar a organização do SUS. Só que você vai voltar para trás e vai fazer uma sintetização. Tá, professor, ó. Eu lembro mais ou menos assim, eu não sou muito boa de datas. Não precisa. Mas você vai fazer um textinho para nós. Tá. A história da parte sanitária, vou usar esse termo sanitário, começou lá desde a época do século XIX, eu acho, do Brasil colônia. Quando eles vieram para cá, né, com os índios, a família lá, real. E aí
começaram a surgir as primeiras doenças e o principal foco era proteger a família real, óbvio, né? E como eles não conseguiram fazer esse controle, então eles começaram essas campanhas sanitárias. Não lembro direito a data, mas conforme foi melhorando a civilização, eles foram indo nas casas e vacinando as pessoas, que foram a revolta da vacina, né? Porque se eles não imunizassem as pessoas, a família real iria morrer todo mundo, digamos assim. Depois, professor, começou a parte das caixas de pensões, que eram mais ou menos, eu entendo que eram as pessoas que tinham, como dizer assim, carteira assinada, os trabalhadores das indústrias, essa parte assim. Eles tinham direito ao, não era chamado SUS, mas a saúde. Acho que 1925, 20 por aí, mais ou menos. Depois, professor, lá para acho que 1940, por aí, que eles começaram criar, já tem não é mais caixas e pensões. Aí vai ser mais aqueles serviços como se fosse, eu não sei a sigla, professor, Não tem mas problema, só pro ar. era alguma coisa assim. Só que não era um atendimento, né, grande, assim, de saúde, mas já tinha já alguns tipos de atendimento para a população geral, né? Não era só para as pessoas que têm carteira assinada, que era ferroviário, que era uma coisa muito específica. Né? Por exemplo, as mulheres empregadas domésticas do lar já não tinha, né? Pessoas assim que não tinha vínculo empregatício. Depois já começou já uma abrangência de saúde pública, digamos esse termo assim, para as outras pessoas, acho que em 1940, por aí. Depois, professor, o Ministério da Saúde, acho que em 1950, alguma coisa. Que eu lembro que teve a criação do Ministério da Saúde. Ó, tô abrindo um Hum. parênteses. Ah, Volta um pouquinho para 1930. Antes do Ministério da Saúde, o que foi criado? acho que é Eloy Chaves, não lembro direito. Foi criado o Ministério da Saúde e Educação. Da Depois, educação. isso, Aham. depois que se separou. Vai lá. Sim, verdade. Aí, depois do Ministério da Saúde. Aí, professor, deixa eu lembrar agora. Já estava quase 1970 por aí, vamos dizer assim. Já era como se fosse um pouquinho do SUS, né? Já tinha uma estrutura melhor. Aí em 88, já estava já reformulando já pela Constituição Federal, algumas criações a Constituição Federal que já falava que tinha que ter direito à saúde para todos, e já estava já em execução o SUS, mas ele já não era, como que é a palavra, professor? Ele não era ainda, como que eu vou dizer assim, porque o SUS mesmo, a criação do SUS, vamos supor que ele virou mesmo em 1988. Aí a gente vê sempre lá a Lei 8080/90. Já estava em execução, mas teve umas coisas assim que foram criadas antes, em 86, 88, que já era tipo, era SUDES, era já quase SUS, né? Eles foram mudando. Eu não sei qual que era, eu acho assim, professor, que não tinha uma cobertura total, mas já estava no papel o SUS em 88. Não é execução, eu não lembro como que é a palavra que eu Pode escutava muito continuar. nas suas aulas, professor, porque o SUS mesmo, ele em 1988, né? E a lei do 8080, que a gente tem toda essa lei bem arrumadinha, porque tinha coisas que não tinha ainda na lei em 88, digamos assim, 86, 88, foram melhorando. Aí, em 1990, que é a barra 8080, que é a lei que a gente hoje, que até hoje ela foi melhorando, mas que é a que rege, né, do SUS, que regulamentou, acho que é essa palavra, regulamentou mesmo. É isso, professor. Bom, parabéns aí para a Edilene, né? Participou, conseguiu fazer um tour aí da evolução histórica até a Lei 8.080. Agora eu quero pedir para a Maiara, ver se ela pode participar, para poder fazer essa linha da evolução histórica. Porque assim, gente, quando a gente coloca para fora as palavras e faz e fala, isso ajuda demais na sintetização da matéria. Que não adianta eu ficar aqui 1 hora, 2, 3 horas falando se você não está entendendo.
se você não está conseguindo fazer uma linha cronológica. Então, quero pedir aqui. Maiara pode falar? Se ela não puder, quem já pode falar? A Dani pode falar. Ou tiver. Quem mais ali que não, a não ser da Dani? Professor, desculpa, eu estou no trânsito, mas eu estou na Tá. aula. Então a Dani não consegue falar. Tem mais alguém na aula? Inês. Pode falar, Inês? Ai, professor, não. Não? Tem vergonha? Eu tenho, eu sou meio difícil para. Só Pra fico falar? apitando igual coruja. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ah. Você ouviu a Edilene falando? Ouvi. E aí você conseguiu, assim, ir voltando nas aulas e lembrando, assim, das palavras. Conseguiu? Sim, ela só não comentou sobre a ditadura, né? Aham. Aquela parte lá que foi bem sofrida na saúde, né? Mas Qual eu parte, articulei qual bem. parte da história que te marcou mais, assim, que você lembra? Foi na família real lá, né? Que as pessoas eram obrigadas a se vacinar sem ter opção de escolha, né? Aham. Isso aí eu achei uma coisa bem, né, assim, que eu acho que a gente tinha que ter o direito, né? Mas ali eles vacinavam qualquer um. E nessa parte também da ditadura aí, né? Que foi bem sofrido. Só pra você. Você lembra de algum nome, algum sanitarista que ficou marcado na história que as provas sempre cobram? Você lembra? 2 nomes. 2 homens que ficaram conhecidos na história aí como sanitaristas, que a gente falou. Oswaldo Cruz, né? E tem mais um. Era Chagas, né? Isso. Isso, verdade, isso aí. Lembrou certinho. E outra coisa. Você lembra que a gente falou alguma coisa sobre uma 8ª conferência? Sim. Isso eu vi que nas questões é bem citado, né? Você lembra mais ou menos o que é essa conferência? Qual que é a finalidade dela? Ai, professora, eu não sei explicar, não. Tá. E sobre, por exemplo, se a prova perguntar para você assim, que no âmbito nós temos assim, a União, os estados e os municípios. Se a prova pedir para você falar quais os órgãos que administram a saúde em cada um dos órgãos, você lembra? Por exemplo, aqui em Campo Grande, quem é que organiza aí a saúde em Campo Grande? Em Campo Grande seria o Ministério da Saúde estadual, né? Ele tem um nome, né? Assim, por exemplo, nos municípios, né? Não só em Campo Grande, mas nos municípios, nós temos um órgão específico e responsável pela saúde no âmbito municipal. No estado de Mato Grosso do Sul, nós temos um órgão que é responsável por isso, que tem um nome. Por exemplo, você vai prestar concurso para a FUNSAL, não é? Isso. Qual que é o órgão que organiza aí por trás da FUNSAL? Tem um órgão. CESAL? Qual que é o outro órgão? Secretaria Estadual de Saúde. Saúde. Em Campo Grande, Secretaria Municipal Saúde. E na União, Ministério da Saúde. Lembrou? Lembrei, tá certo. Beleza, maravilha. Então vamos caminhar. Ô, professor, Oi. eu fui olhar aqui no meu material rapidinho, que Tá. eu falei Eloy Chagas, não é? É Carlos Chagas, né, professor? Ele e o É Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, eles combatiam, que era muito forte naquela época, a questão da malária, né, que morreu muita gente. Sim. Por isso que eles eram sanitaristas, né? Exatamente. Pesquisadores sobre a vigilância sanitária, epidemias. Sim. Então eles chegaram
naquele momento, a identificar questões relacionadas à vacina, né? Sim. E eles, antes deles, quando o sanitarismo começou a aparecer, tinha aquela teoria miasmática, lembra? Teoria Ah, a gente falou miasmática. muito sobre miasmática, professor. Nas suas E, aulas, eu lembro. isso, miasmática. Então, essa aí é algo que vocês vão ter que se lembrar, tá bom? Então, esse exercício aqui de ficar raciocinando é para fazer vocês falarem, pensarem, lembrarem, tá? Para poder exercitar. Porque às vezes sozinho a gente não consegue, né? Mas aqui a gente tem que fazer esse exercício. Tá bom, gente? Bora lá, vamos caminhar mais um pouco, que daqui a pouco eu tenho que terminar para ir no oftalmo. Começamos agora a falar um pouco sobre financiamento da saúde. Nós sabemos que o município tem que se virar com recursos, o estado tem que se virar e a União tem que se virar. Cada um tem que se virar. Só que se o município precisar, o estado tem que ajudar. Se o estado precisar, a União tem que ajudar. Para que essa ajuda venha, existem requisitos. E um deles é a contrapartida. Vamos lá. Artigo 16 ainda. Perceberam o tanto que o artigo 16 é importante e tem conteúdo para ser estudado? Então, fique atento. Será que eu deveria ler o artigo 16 umas 30 vezes? Eu faria essa leitura. E dá tempo, hein? Tranquilo. Tranquilo. Financiamento da saúde, principais competências dos entes federativos. Quando nós falamos entes, nós estamos falando aquelas pessoas jurídicas de direito público, por exemplo, estados, municípios. Eles são entes federativos. Lá no artigo 16 diz o seguinte: competência da União, prestar cooperação técnica e financeira aos estados, ao DF e aos municípios. E os estados, lá no 17, prestar apoio técnico, financeiro aos municípios e executar. Municípios, participar do financiamento. Percebem, ou é só eu que percebo, que o município é aquele que só faz? Chega nele e tem que fazer. É executar, é participar, é fiscalizar. Perceberam isso? Ele só põe a mão na massa, né, professor? O município fica a parte pior, né? O município é que se lasca, cara. Professor, Ah, por exemplo, esse microscópio que o senhor falou, supor esse exemplo. Se o município precisa, ele tem que correr ao governo, né, ao governo desse município, para poder conseguir, através dele. É uma boa pergunta. Olha só, ela perguntou: suponhamos que o município precise de um microscópio aqui ou algum equipamento. Ele tem que correr, ele tem que ir atrás do Estado ou da União? Resposta: inicialmente o município tem que se virar, porque ele é independente. Porém, se ele não tem condições, ele busca ao Estado e assim o Estado busca a União, tá? Então, assim, inicialmente ele tem que se virar. Em tudo, não somente no equipamento, em tudo que for relacionado à execução da saúde. Porém, como ela é descentralizada, por mais que todo mundo tem independência, eles estão todo mundo de mão dada. Nós somos independentes. Porém, se eu precisar de você, você me ajuda. Se eu precisar de você, você me ajuda. E assim é que funciona. Respondi sua pergunta? Sim, professor. Então tá bom. Gestão em saúde. Promover a descentralização. Artigo 16 ainda. Artigo 16 ainda. Promover a descentralização. Estamos falando agora no artigo 16. Competência da União.
promover a descentralização para unidades federativas, para os municípios dos serviços e das ações de saúde, respectivamente abrangência estadual e municipal, identificar os serviços estaduais. Ou seja, a União, ela organiza ali o quê? A descentralização. Os estados, lá no artigo 17, promove também a descentralização para os municípios e acompanhar o controle e avaliar as redes hierárquicas. Por quê? A União descentraliza para os estados e os estados descentralizam para o município. A União fiscaliza os estados fiscalizam o município. Então, é uma escadinha, é uma hierarquização. E o município, lá no artigo 18? O que o município faz? Participar do planejamento da programação, ou seja, lá nas conferências nacionais, como por exemplo a 8ª, ficou bem determinado que nessas conferências que acontecem de 2 em 2 anos, não pode acontecer conferência se não tiver representantes do povo. Por quê? Representantes do município são eles que vão saber o que precisa de fato no município. Por isso que ficou acertado que na 8ª conferência, a partir da 8ª conferência, todas as reuniões que acontecem de 2 em 2 anos, é necessária a participação do município. Então, recapitulando, em gestão de saúde, no artigo 16, diz que é competência da União descentralizar para os entes da federação, ou seja, para os municípios, para os estados para os municípios. E o município cabe o quê? Participar do planejamento, formar consórcios, administrar. É isso que fala em gestão de saúde. Se você guardar aí a escadinha, você não vai esquecer nunca mais. Principais competências dos entes federativos. Então, qual é as principais competências da União, dos estados e dos municípios? Da União, acompanhar, controlar, avaliar as ações de serviços, elaborar planejamento estratégico nacional. E o dos estados? Estabelecer normas de caráter suplementar. E os municípios? Planejar, organizar, controlar, executar. Ou seja, município, se vira. Faz acontecer aí. Nas provas de vocês vão ouvir muito falar sobre subsistemas de saúde indígena. Aqui, na última prova da SES, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, caiu uma questão sobre saúde do índio. E eu acredito que na FUNSAL também vai cair sobre saúde do índio. Alguma de vocês aí que fez a prova da SES ou que já refez alguma prova, se recorda o que foi que caiu sobre saúde do índio? Eu fiz a prova, professor, mas eu realmente não me lembro dessa questão, mas caiu mesmo sobre saúde do índio. Eu fiquei bem surpresa. Eu lembro que acho que eu consegui responder, acho que era de alternativa. Assim, nas lacunas, de verdadeiro ou falso. Entendeu? Aí eu pensei bem, graças a Deus consegui responder. Ótimo. Mas caiu sim. É uma coisa que tá caindo, professor. Realmente caiu, porque eu fiz a prova da SES, caiu. Exatamente. Eu peguei a prova da SES de 2020, 21, 22, tudo. Peguei, dei uma olhada. Em todas elas, de todos os estados, caiu uma questão sobre saúde indígena. O que mais, eu vou falar direto para vocês, o que mais as bancas cobram? Relacionado ao financiamento do subsistema à saúde do indígena. De quem é a competência? Como funciona isso? Porque não sei se vocês sabem, quando nós falamos em indígenas, tribos, a competência para cuidar deles não é do município, não é do estado, é da União.
É a Federal, União, né, isso, professor? Federal, né? A FUNAI, né? isso. Inclusive, vou contar um segredo para vocês e vou dar um conselho. No concurso nacional unificado, poucas pessoas estão falando. A FUNAI abriu vagas para técnico indigenista. Salário, R$ 7.000. Nível médio. Então, assim, se eu fosse você, eu prestaria. Tudo que nós estamos falando aqui, e só mais um pouquinho de legislação indígena, você faz a prova e tem chance de ser aprovado. Fica a dica. Então vamos lá. Subsistema de saúde indígena está lá no artigo 19A ao artigo 19H. Ou seja, é bem longo, bem longo. Lá na prova da SES, houve uma atualização legislativa falando sobre financiamento. Então, nós vamos chegar lá. Nós vamos ler depois na própria lei. Quem tiver com a lei aberta aí, dá uma olhada numa atualização que teve em 2000 e... Tá no artigo, você vai olhar no artigo 19 e vai olhar em azulzinho. Qual foi o ano que teve uma atualização legislativa aí? Enquanto eu vou falando aqui, você procura aí. Se eu não me engano, foi em relação à Covid, né? Que abriu uma brecha aí Isso, a isso. não só a União, né? Como o Estado poderia ali estar atendendo eles, né? Por conta do Covid. Tem alguns detalhes mais específicos relacionados ao financiamento, a questão de gestão de financeira. Como é que os estados e municípios iriam proceder para conseguir recursos da União para trabalhar com os índios? Dá uma olhada aí enquanto eu vou falando aqui. 19A. Ações de serviços à saúde das populações indígenas. Obedecerão ao disposto na lei em todo o território. 19B. Subsistema de atenção à saúde indígena, componente do SUS. Lei 8.080 e 8.142. 19D. O SUS promoverá a articulação do subsistema, instituído por essa lei. Ou seja, o SUS vai ser o intermediador entre o Sistema Único de Saúde e a União, os estados e municípios, para conseguir fazer uma gestão financeira para atender os índios lá na aldeia. Porque lá na aldeia não tem UBS, lá na aldeia não tem hospital. Então, como é que faz para eu mandar um agente de saúde lá, um médico lá? Como que vai fazer? Eu preciso entender tudo isso. E relacionado ao financiamento, na época da Covid, houve uma atualização legislativa. Quando você for ler a lei, você vai perceber que está escrito em azul, notinha de rodapé, lá no artigo 19. Se eu não estou enganado, artigo 19E. 19E, se eu não estou enganado. Financiamento do subsistema de atenção à saúde indígena. Obrigatório. União. Pronto, isso aí você não pode esquecer. Facultativo. Estado, municípios. É que assim, essa palavra facultativo que o professor Ron usou, eu diria assim, complementar, suplementar, menos facultativo. Porque facultativo quer dizer assim, eu faço se eu quiser. E não é bem assim, tá? Então a palavra facultativo, risca ela e coloca suplementar ou complementar dos estados e municípios. E ainda outras instituições governamentais e não governamentais, como, por exemplo, a FUNAI. 19F. Deixa eu ver se eu consigo a atualização. Alguém achou a atualização aí? Eu procurei aqui, professor, mas não tô achando. Tô procurando ainda. Olha o 19E. Aqui.
Rapidinho. Isso é importantíssimo. Ó, eu estou lendo a lei. Toda vez que vocês verem aqui, ó. Inclusive, 2023 teve uma alteração legislativa sobre saúde bucal. Será que vai cair na prova? Quem acha? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que vai cair. A banca quer o atual e ela vai cobrar. Mas nós vamos chegar lá, tá? Na questão da saúde bucal. Vamos olhar aqui a vigilância. A questão do indígena. 18, 19. Achei, professor. É o E? Qual que é? Assim, ó, que os estados e municípios e outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio de execução de ações. Qual que é o inciso? Qual que é o 19 o quê? Tá, artigo 19, Lei 8080. Olha do ladinho. Do ladinho do É, artigo. 19. Hã? da atenção à saúde indígena. Primeiro artigo. Aí fala mais embaixo aqui, ó. Artigo 1, 2. Em situação de emergência, de calamidade. Aqui. Que assim, ó, vamos Se houver aprender, vamos ajudar necessidade, todo mundo a achar fácil, ó. ó. Para ficar mais fácil o entendimento para vocês estudarem. Quando vocês forem estudar, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos, porque agora vocês não são mais leigos. No 16 fala da começa assim, ó. 16 da competência. Foi. Aí no 17 vai falar sobre. Eu achei aqui, está falando os estados, municípios, outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execuções das ações. Eu só queria saber qual que é o artigo. É 19 o quê? A, 19B, o que que é? Hã? 19E, eu estou lendo. 19E, professor. Então estava no caminho certo mesmo. A 19D fala: o SUS promoverá a articulação do subsistema instituído por esta lei com os órgãos responsáveis pela política indígena do país. Tá. A que caiu no SES foi essa aqui, ó. 19E, parágrafo 2º. Não, parágrafo... Vou colocar parágrafo 1, 2. 19E. Os estados, municípios, outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execuções das ações. Isso aqui foi em 99 que mudou. A lei é de 90, mas em 99 teve uma alteração. Beleza. Parágrafo 1º. A União instituirá mecanismos de financiamento específico para os estados, o Distrito Federal e os municípios, se houver necessidade secundária e terciária fora dos territórios indígenas. Caiu na prova isso aqui, ó. Por quê? Precisava de um jeito de atender eles. Primeiro ele falou que agora tanto os estados, municípios, instituições governamentais podem atuar. E aí ele foi adiante. Ele falou, olha, que a União vai arrumar meios de financiar especificamente o tratamento dos indígenas fora dos territórios indígenas. Ou seja, município de Campo Grande, você precisa dar um jeito de atender os municípios, atender os indígenas fora da aldeia, então nós vamos financiar isso aí. Parágrafo 2º, 2020 também. Em situações emergenciais e de calamidade pública. Então ele colocou aqui, ó, gente, em situação emergencial e de calamidade pública, também a União vai arrumar meios. A União deverá assegurar aporte adicional de recursos previsto no planos de saúde dos distritos especiais indígenas ao subsistência de atenção à saúde. 2020 também. 2. Deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves
das secretarias municipais de saúde. Então, meninas, para encerrar, fique atento a alterações legislativas. Quando eu falei para vocês que ler a lei seria importante, ela é importante sim, mas mais importante que ler a lei é estar atento quando é que teve alterações legislativas. Eu acabei de mostrar para vocês aqui, olha só, do subsistema de acompanhamento à mulher no serviço à saúde. Olha lá, 2023, mudança legislativa. Então, as mudanças legislativas, você tem que ficar atento. Tudo bem, meninas e Professor, meninos? esse material aí tem no nosso resumo, que eu já até printei a tela aqui que eu vou estudar. Olha E só, aquele vou pegar de aqui agora, ó. também, que o senhor falou. Ó, vou pegar o link da lei, vou jogar aqui no grupo, e aí você vai clicar no link e vai acessar a lei. Aqui, ó, vou mandar para vocês aqui, ó. A hora que acabar aqui, eu mando no grupo para vocês, tá? Vou mandar para vocês no grupo o link da lei. Aí você clica e assiste e leia. Na verdade, eu já mandei isso para vocês no grupo lá em cima. Bonitinho, separadinho, por artigo, por link, tudo. Se você voltar as mensagens. Mas eu vou pegar novamente, agora aqui, vou mandar o link da lei para vocês clicarem lá e assistirem. Mas eu já dividi para vocês no cronograma de leitura, tá bom? Para vocês lerem isso daí. Meninas, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Revisem a matéria. Amém. Obrigada, professor. Não deixa de revisar a matéria. Não deixa de pegar só no dia da aula. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo e com vocês. Tá bom, meninas? Tudo bem com vocês? Foi boa a aula? Gostaram da aula? Sim, foi maravilhosa a aula, professor. Maravilhosa. Foi Então tá ótimo. bom, meninas. Ótimo. Como Amo vocês. sempre, né? Mas Tenho preferi vocês- o Hã? presencial para a gente tomar um cafezinho, comer um pãozinho. Nós vamos ter. Cafezinho. Nós vamos ter lá. Nós vamos ter. Então, duas questões. Aula presencial. Já temos o endereço, tá? Para o aulão de véspera. Essa semana já vou enviar para vocês o primeiro simulado, tá? E a partir do mês de abril, nós vamos ter um curso para concurso público. Um curso preparatório para concurso público. O governo federal e estadual e municipal, eles vão derramar concursos, já estão derramando, mas vão derramar mais. E vocês que querem ser aprovados em 2024, 2025, 2026, o momento é agora. Então, eu e a doutora Natália vamos fazer um curso para vocês. Um valor mínimo de constitucional, administrativo e as leis que caem em todos os concursos relacionados à saúde. Para que vocês possam estudar para concursos em geral e na área da saúde. Então, a gente vai divulgar isso aí depois, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!